Há momentos precisos em que casamento morre, mas a maioria dos casais não percebe quando isso acontece de verdade e continuam morando juntos, dividindo a mesma cama, criando filho, pagando contas todo mês regularmente. Mas algo fundamental acabou sem cerimônia ou anúncio oficial para ninguém testemunhar. E só percebem anos depois, quando já é tarde demais para salvar o que existia antes da criança nascer e transformar tudo. O nascimento do filho é ponto de virada mais perigoso que qualquer relacionamento enfrenta na vida adulta. Pode fortalecer união como nunca ou matar conexão que mantinha vocês juntos desde início apaixonado. E se você prestar atenção nos sinais certos agora, consegue identificar exatamente quando a morte aconteceu silenciosamente. Talvez ainda tenha tempo de ressuscitar o que morreu antes de virar decomposição irreversível que nenhuma terapia consegue salvar mais. Vou mostrar agora 5 sinais brutalmente honestos que seu casamento morreu no dia que seu filho nasceu, sem você perceber acontecendo. E se você reconhecer 3 ou mais desses sinais na sua vida hoje, precisa agir imediatamente sem esperar amanhã, porque está vivendo em cadáver de relacionamento que ainda não foi oficialmente enterrado, mas já não tem vida nenhuma restante dentro dele. Marco Aurélio tinha 16 filhos, mas nunca permitiu que paternidade matasse completamente seu relacionamento com a esposa que escolheu amar. Escrevia constantemente sobre a importância de manter todos os papéis da vida em equilíbrio saudável, ao invés de sacrificar tudo em um altar só, e se arrepender depois quando já não há conserto possível para dano causado. Ser pai era papel crucial, mas não o único papel que definia a existência dele como homem completo. Continuava sendo imperador governando milhões de pessoas, filósofo estudando sabedoria antiga diariamente, homem que tinha vida interior rica e complexa cultivada, marido que nutria conexão profunda com parceira escolhida para construir vida juntos. Entendia que quando você mata todos os outros aspectos da identidade para ser apenas pai ou mãe 24 horas sem pausa, está matando partes de si mesmo que parceiro se apaixonou originalmente anos atrás, quando se conheceram. E quando essas partes morrem por negligência total e prolongada, relacionamento morre junto, inevitavelmente, porque vocês não são mais as pessoas que escolheram. Aquelas pessoas que escolheram estar juntas naquele altar, fazendo promessas eternas de amor. Epicteto ensinava que devemos manter múltiplas fontes de significado e identidade, ao invés de colocar tudo em cesta única vulnerável. O primeiro sinal mais óbvio que casamento morreu é quando toda a conversa entre vocês gira exclusivamente em torno do filho, sem nenhum espaço reservado. Espaço para vocês como casal ou como indivíduos com vida própria separada da paternidade. Tenta lembrar agora com honestidade brutal, sem mentir para si mesmo, protegendo o ego ferido. Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre qualquer coisa que não envolve criança diretamente? Sobre sonhos individuais que ainda têm guardados esperando realizar algum dia? Sobre filme que assistiram e opinião de cada um sobre enredo apresentado? Sobre notícia interessante que viram e querem discutir analisando? Sobre memória antiga, de quando eram apenas namorados apaixonados, sem responsabilidade? Nenhuma? Se você não consegue lembrar de conversa assim nos últimos 3 meses inteiros, seu casamento morreu completamente. Vocês viraram colegas de trabalho, dividindo plantão de cuidados, ao invés de parceiros íntimos, compartilhando vida juntos com alegria verdadeira. Acordam já falando sobre rotina do filho, antes mesmo de se cumprimentarem com carinho básico. Trocam mensagens o dia inteiro, apenas sobre necessidades dele, sem perguntar como o outro está se sentindo emocionalmente. Vão dormir discutindo temperatura ideal do quarto dele, sem se tocarem afetivamente uma vez sequer. E em nenhum momento do dia inteiro, vocês se conectam como 2 pessoas que escolheram estar juntas antes dessa criança existir. Pessoas que precisam continuar conectadas muito depois que essa criança crescer e sair de casa, definitivamente. Esse é morte lenta do casamento através de negligência total da conexão que não envolve filho como assunto central único. O segundo sinal devastador
Aparece quando a intimidade física desapareceu completamente, e nenhum dos dois parece se importar genuinamente com essa morte silenciosa acontecendo. Não estou falando apenas de sexo, que obviamente diminui ou desaparece após bebê chegar e bagunçar rotina completamente. Estou falando de todo tipo de toque carinhoso que alimentava a conexão diária entre vocês antes de paternidade. Quando foi a última vez que você abraçou o parceiro por trás enquanto ele lavava a louça da janta? Quando ela passou mão no seu rosto com ternura, olhando nos olhos profundamente? Quando dormiram de mãos dadas ou abraçados, ao invés de cada um no extremo oposto da cama como estranhos? Quando você beijou ela de verdade, ao invés de beijo automático de tchau antes de sair? Esses pequenos gestos físicos morreram completamente sem cerimônia e foram substituídos por nada além de vazio frio e distância crescente entre corpos que antes se buscavam constantemente com desejo genuíno. E pior ainda, nenhum dos dois sente falta disso o suficiente para fazer algo sobre a ausência gritante de toque. Toque entre vocês diariamente, que deveria existir naturalmente, mas sumiu completamente. Sêneca alertava repetidamente que quando o relacionamento perde elemento físico de conexão genuína, está bem próximo de morte completa e irreversível inevitável. Porque humanos são animais que precisam de toque para manter vínculo emocional vivo e pulsante entre parceiros. E quando o toque morre por semanas virando meses sem fim, emoção morre logo em seguida naturalmente. Mesmo que vocês ainda falem educadamente um com o outro sobre assuntos práticos da vida doméstica, compartilhada mas sem intimidade nenhuma verdadeira existindo. O terceiro sinal aparece quando vocês começaram a se tratar com desrespeito casual, que nunca teriam tolerado antes do bebê nascer, mudando tudo. As respostas ríspidas que cortam conversa antes de começar direito, sem dar chance. A impaciência constante com pequenos erros do outro que antes ignorariam facilmente sem problema. O sarcasmo venenoso disfarçado de brincadeira, mas que machuca de verdade por dentro. O rolar de olhos quando o parceiro fala algo que considera importante pessoalmente. A falta total de gentileza básica, que demonstrariam até para estranho na rua, mas não para a pessoa que dorme ao lado todo dia. Você justifica dizendo que está cansado demais para filtrar tom de voz depois de dia estressante e horrível. Ela justifica que você deveria entender o estresse que ela vive cuidando de criança exigente sem parar. E sem respeito mútuo diário genuíno, amor vira apenas tolerância forçada de pessoa que divide mesmo teto, porque separação seria inconveniente demais. Inconveniente logisticamente com criança pequena, dependendo de ambos ainda. Marco Aurélio praticava gentileza intencional com todos ao redor, especialmente quando estava exausto e irritado, governando o império sob pressão. Entendia que cansaço não dá licença para maltratar quem você jurou amar na frente de testemunhas solenes. Que relacionamento saudável exige esforço consciente diário de tratar parceiro com dignidade, mesmo quando preferiria apenas gritar e dormir. Esquecendo que mundo existe e que pessoa ao lado merece respeito básico sempre. Mas vocês abandonaram esse esforço completamente por preguiça emocional e conveniência egoísta. Falam um com o outro de forma que nunca falariam com amigo ou colega, porque sabem que parceiro está preso emocionalmente. O quarto sinal brutal surge quando vocês param completamente de fazer qualquer coisa juntos que não envolva a criança presente fisicamente no meio. Não saem mais sozinhos nem uma vez por mês para jantar ou cinema simples. Não assistem filme juntos depois que filho dorme, porque ambos preferem ver coisas separadas no celular. Não planejam fim de semana romântico porque acham desperdício de dinheiro ou impossível logisticamente com bebê dependente. Não reservam nem 30 minutos por dia para estar juntos, sem filho como foco da atenção compartilhada apenas deles. Justificam dizendo que não têm tempo ou energia para romance, agora que são pais responsáveis com obrigações. Mas Epicteto ensinava que aquilo que você não nutre ativamente morre de negligência silenciosa, mas letal inevitavelmente. Planta que não recebe água regularmente seca morre naturalmente sem mistério nenhum nisso.
O quinto e mais perigoso sinal acontece quando um ou ambos começam a fantasiar seriamente sobre como vida seria melhor se estivessem sozinhos ou com outra pessoa que os desejasse verdadeiramente. Não estou falando de pensamento casual e passageiro que todo mundo tem eventualmente sem consequência. Estou falando de fantasia recorrente e detalhada sobre liberdade de ser solteiro, sem obrigações sufocantes diárias. Quando você olha para parceiro e sente apenas peso e obrigação, ao invés de amor e escolha consciente e renovada. Quando imagina regularmente cenário onde vocês se separam e cada um segue vida em paz, dividindo guarda tranquilamente. Quando fica acordado noite calculando se conseguiria sobreviver financeiramente sozinho, pagando pensão mensal. Essas fantasias não são apenas cansaço temporário que passa com férias prolongadas restauradoras. São sintoma de casamento em estágio terminal que precisa. Deixe seu like agora. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe com casais que viraram apenas pais. Nos comentários, seja honesto. Quantos sinais você reconheceu? Nos vemos no próximo vídeo. Descrição.